Giovanni, seja bem-vindo. Boa noite, Boa prazer. noite. Prazer é nosso de receber uma figura assim como você, trazendo bastante conhecimento para a gente debater. Eu fui pedindo aqui, né, Giovanni, me antecipando, para que o pessoal se identifique de que cidade que é, para a gente ter uma noção. O estado está bem heterogêneo aí em termos de chuva, né? E a gente gostaria de saber do nosso público, quem tá, da onde que estão nos assistindo aí. Vai acompanhando aí, porque eu tô me perdendo aqui nos textinhos aparecendo embaixo. Tem Mas bastante gente, né? que satisfação estar falando contigo, Felipe. Importante assunto aí, vamos fazer uma conversa bem aplicada, trazendo um pouco de base, trazendo um pouco dos resultados do teu campo experimental em Espumoso, que né, eu tenho o privilégio de acompanhar algumas vezes contigo e tem muita informação. Né? Acho que vai ser um excelente bate-papo. Com certeza, é um prazer, né? A gente está se aproximando da nossa Embrapa também, né, Giovanni? Essa empresa que é nossa e faz toda a diferença no nosso país, com toda a transferência de tecnologia, agora ganhando força cada vez mais, né? A gente tem acompanhado bastante o trabalho de vocês, estando mais perto um pouco. Então é um prazer a gente estar nessa interação, né? Porque a nossa Embrapa aí é a nossa empresa, né? Dos olhos de ouro aí, né? Então nós temos que fortalecer cada vez mais. Eu acho que o termo é esse, é nossa, é de todos nós. É, Perfeito. Acho que essa é a grande mensagem. A gente quer cada vez mais agregar, né? Ser com, mais rápido nas entregas e aí a gente conta com eu como comento, seguido contigo, né? Tanto na ah, cobrança como na colaboração para a gente realmente, né, superar os desafios e entregar a solução tecnológica cada vez mais eficiente. com certeza. Eu fui observando aqui enquanto nós conversava, né, Giovanni? O pessoal aqui de Espumoso e região está em peso, que eu conheço mais, mas tem gente de Tupã, tem gente de Tapera, tem várias regiões aí e a gente espera com certeza colaborar aí nesse assunto que é um pouco delicado, um pouco complexo nesse momento que a gente Sim. vive, né? Pela diversidade das lavouras, né, Giovanni? A gente tem, falávamos em off, né? Talvez aqui Espumoso até tá difícil de entender um pouco na região aqui quantos por cento falta. A gente acredita que tranquilamente 40% da área não foi semeada ainda, né? E os entornos também estão assim. E aonde choveu, muitas regiões que a gente fala com o pessoal, troca informação com outros colegas, enfim, muitos terminando semeadura, né? Tá seco, o milho tem a perda expressiva, mas para a soja estão conseguindo. Então acaba sendo nesse cenário muito importante tanto para quem plantou, né? Saber o que fazer nesse momento, quanto também para quem vai plantar ter uma noção aí boa. Né? Tu Giovanni, para a sabe gente que. ser. Deixa eu só Pode fazer um falar. comentário aqui rápido, que depois dessa nossa conversa sobre a quantidade de área a ser semeada ainda de soja, eu fiquei pensando, quando tu me falou que mais, ou metade, né, mais ou menos metade, eu fiquei pensando que se realmente é metade, então nós temos metade da área plantada com trigo na região? Essa que foi a minha dúvida, né? Não, né? Não, Então com não certeza foi não. só o trigo. Mas a Com gente vai certeza conversar não. sobre isso. É um paralelo, né, Giovanni? O pessoal, a gente tem muitos clientes que terminaram aí de plantar, que pararam de plantar em torno do início do mês de novembro, dia 1º, dia 13, dia 5, dia 10. Então já estão há mais de 30 dias sem plantar, mesmo que não. Então realmente a região aqui está um pouco mais com dificuldade. Sim. Mas enfim, Giovanni, a gente vai, em respeito a todos que chegaram na hora, né? Eu gosto de ter uma certa pontualidade, porque é importante valorizar, né, o pessoal que chegou na hora. E gostaria muito que tu se apresentasse, né, para o público, para te conhecer um pouco melhor, aonde te acha, como que... Enfim, fica a teu critério aí. Tá bom. Hoje eu estou em Passo Fundo, na Embrapa, tu falaste, né? Na Embrapa, um dos 43 centros de pesquisa da Embrapa no Brasil, que tem o foco aí nos cereais de inverno. Hoje a gente tem aqui em Passo Fundo 6 programas de melhoramento, né? Não é só o trigo e a soja, que a maioria conhece aí, mas também a cevada, o triticale, o centeio, a aveia, e compondo uma lógica de sistema. Eu sou engenheiro agrônomo, eu estou fazendo aí 16, quase 17 anos aí fazer 17 anos de formado em agronomia. Eu cresci na Serra Gaúcha, né? Minha família é toda da Serra, Bento, Veranópolis, Caxias. Eu tenho, né,
um prazer muito grande, né? Eu gosto do que eu faço, de trabalhar com o agro, de estar. Acho que isso, nada é mais sustentável do que isso. Sou um defensor ferrenho, né, da gente realmente produzir alimento e comunicar corretamente para a comunidade internacional. Pessoal, quem puder nos ajudar aí, eu ou é o Giovanni que está caindo na internet aí? Por favor, comentem aí para nos ajudar aí na live. Acredito que o Giovanni caiu, né? E logo, logo ele retorna ainda. Pessoal, eu vou chamar o Giovanni de novo aqui, né? Enquanto isso, a gente logo, logo... São dificuldades da internet, né? Faz parte e a gente logo, logo retorna. Vamos retomando aqui. Enquanto aí o Giovanni consegue acesso de novo. Pessoal, então a live de hoje tem como objetivo a gente realmente estressar um pouco esse conteúdo a respeito do plantio, as dificuldades que nós temos hoje, né? Como que a gente pode contornar isso, né? Do ponto de vista de cultivar, do ponto de vista de população de plantas, né? Do ponto de vista também do replantio, e a gente realmente ter essa condição para trazer para vocês algumas ferramentas que acabam sendo muito importantes nesse momento tão difícil. A gente sabe que muitos produtores têm algumas cultivares que são presentes, a gente sabe que... Acho que caiu aí, né, Giovanni? Eu troquei do 2G para o 5G aqui. Não, continuou a prosa aí, mas tá bom, é isso aí. A gente trabalha hoje numa empresa pública de pesquisa, né? E quer cada vez mais, né, contribuir com soluções, com sistemas mais eficientes. E como eu falava, a gente, né, Felipe, a gente se conhece há pouco tempo, mas né, eu já valorizo muito aí o teu trabalho, quero cada vez mais ver empresas como a Superagro presentes para realmente ajudar o produtor. O produtor tem que ser valorizado, mas também tem que valorizar o consultor, né, e ter essa informação. Eu acho que muito do que a gente vai falar hoje aí vai remeter ao manejo, tá? Não tem solução mágica para essa situação e a gente tem que pensar realmente em fazer agronomia, e eu sei que tu faz isso muito bem. Com certeza. Já gostei de muitas coisas que tu comentou, né, Giovanni? Porque, então, para quem não me conhece, sou o Felipe Unif, a gente está sediado aqui em Espumoso e a gente trabalha com consultoria e com pesquisa agrícola. E a gente está nesse projeto bacana de vir aqui na nossa noite, né, Giovanni, conversar um pouco com o produtor, para que a gente realmente traga referências do agro, para a gente bater um papo e solucionar alguns problemas que muitos produtores estão enfrentando do ponto de vista do consultor, ou seja, aquele bate-papo mais prático, aquele bate-papo mais focado para o produtor mesmo, para a gente tirar dúvida, para a gente conversar mais perto e realmente fazer essa assistência de uma forma prática, né? Ou seja, a transferência da tecnologia, a transferência da informação, chegar realmente no produtor. As ferramentas digitais estão aí para isso e a gente está nesse projeto muito firme, há muito tempo que a gente tem a nossa pesquisa, que tem muita informação e a gente quer colaborar, né, junto com o produtor. Então, que bom, né? Aqui já falamos em algumas partes importantes de realmente transferir a tecnologia e não existe milagre. Isso é o que a gente vai falar muito aqui, a gente concorda muito com isso, a gente bate muito em cima dessa tecla. O milagre, pessoal, a receita de bolo, ela não existe. E a gente é muito incisivo em cima disso. Nós temos que realmente fazer manejo, fazer agronomia, e é o que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Pessoal, a nossa live vai estar muito rica, então manda para aquele amigo, manda para aquele produtor que precisa ver isso, que tem que estar por dentro desse conteúdo, que vai plantar ou que tem a lavoura já estabelecida. Vai estar muito rica a nossa discussão. Giovanni, eu queria criar alguns cenários aqui para nós conversar um pouco, né? Inicialmente, eu gostaria de a gente contextualizar algumas coisas. A gente já viu que tem pessoas de Rosário, de Bonito do Sul, né, de Passo Fundo, e de várias outras regiões. A nossa live acaba abrangendo bastante áreas do estado, então nós vamos ter que contextualizar um pouco. Certo. Então, nesse sentido, nós tivemos uma primeira época de plantio favorável, né, até início de novembro,
E muitos produtores têm uma lavoura bem estabelecida com população de plantas. A partir do momento que a chuva cortou um pouco, deu uma escasseada, nós tivemos um desenvolvimento um pouco limitado dessas cultivares, né? Ou seja, muitos produtores vêm aderindo a grupos de maturação, né, menores, né? Ou seja, cultivares 4.8, 4.9, 5.0, e essas cultivares hoje vêm apresentando ou vêm entrando já no estágio reprodutivo. O que está causando entre os produtores um pouco de preocupação do ponto de vista deles, né? Nos nossos ensaios, nós temos um plantio aí do dia 23 de outubro, e das 43 cultivares que nós já temos 15 em estágio reprodutivo. Então, acaba sendo importante esse ponto, essa virada. A gente sabe que tem muito a ver com o estresse, né, nesse meio, e aí o mestre nisso é você, né, Giovanni? Do ponto de vista também do potencial produtivo ou do que está acontecendo, retomando as chuvas e nesse cenário que a gente está, o que o produtor realmente precisa se preocupar nesse momento? Tá. Em primeiro lugar, eu acho que antes da gente chegar nesse ponto de o que realmente focar, o que, né, fazer para diminuir talvez uma situação onde a gente já está num potencial menor, eu não quero chamar remediar, mas é isso, né? É a gente entender um pouco isso que a gente vem falando da agronomia, né? E pensar um pouco na soja, né? E como ela funciona. Porque sem entender isso aí, a gente não vai conseguir fazer um manejo eficiente, não vai conseguir fazer agronomia, tá? Não é investindo, Ótimo. não é investindo em produto que a gente vai resolver. A gente tem que entender a cultivar. Se a gente não posicionar ela corretamente, o prejuízo é maior. Então, isso é um dos pedaços dele, né? Tu falaste da população e tal. Esse é um outro pedaço. Mas como é que a soja, né? Se a gente for pensar como é que ela funciona. A soja, diferente do milho, que o dano está causado, né? Acho que aí é crítico mesmo. Para causar um dano significativo em produtividade no período vegetativo, o estresse tem que ser muito grande, tá? Tem que ser muito grande. E por quê? Tu falaste, bom, nós já temos materiais que já entraram em R1, né? Já estão no reprodutivo para frente, onde a gente realmente precisa estar captando esse recurso. Eu vou teorizar um pouco aqui, porque isso vai ser a base, eu acho, para muita coisa que a gente vai falar, tá, Para todo o Felipe? restante, né? Então, assim, eu realmente, no vegetativo, o que eu preciso? Tá? Os diferentes grupos, né, o grupo de maturidade, os ciclos da soja, o desenvolvimento dela no vegetativo é o mesmo. Ela pode atingir aquele índice de vegetação que vai absorver aí o que a gente chama de crítico, 95% da radiação. Né? O desenvolvimento é igual. O que acontece é que os grupos mais tardios, mais longos, eles permitem um período maior para que em períodos como esse de estresse, a planta consiga atingir esse nível antes do reprodutivo. E por que isso é importante? Porque a eficiência ou o potencial produtivo passa por isso. Porque se eu não tiver absorvendo essa radiação que está disponível no início da floração, eu estou perdendo potencial, porque é ali que eu começo a formar, né, a minha caixa. Eu tenho que fazer fotossíntese. E se a gente for pegar numa planta, para vocês entenderem aqui, eu sempre coloco alguns números que esse é relevante. Uma planta viva, tá? 80% é água, 20% é matéria seca, certo? Desses 20%, 95% são três elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Ou seja, 1% só vem dos elementos, né, dos nutrientes essenciais que a gente está manejando aí tão bem, né? Que a gente, né, pensa que é hoje um dos grandes custos, que é os fertilizantes, que vem do solo. O resto é fotossíntese, tá? Esse é o ponto. Então eu preciso. O que é fotossíntese? Eu tenho mais eu transpirar, Tá com mais a problema planta aí vai na sua crescer. internet, né, Giovanni? Oi? Acho que deu uma caída aí. Bom, deu uma. Para mim tá fluindo aqui. Tu vai me Então, complementando. tá, não, tranquilo, daqui a pouco fui eu, né? Vai lá, vai lá. Pessoal, eu acredito que o Giovanni está com algum problema de internet aí, que aqui a gente segue, para ele voltar na explicação dele. Até a internet chegou a cair aí, com a fisiologia pesada, né, Giovanni? Eu tirei o Wi-Fi agora, eu tô no 4G, vamos ver se vai fluir melhor, tá? Show de bola, show de bola. Mas vai me avisando aí, porque para mim estava fluindo a conversa. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aproveitar, né, captar esse recurso que está disponível, e a gente tem que ter uma planta que converta isso de uma maneira eficiente. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. A água, e esse é um ponto que eu tenho visto muito, eu tenho certeza que nas tuas avaliações de campo tu também está vendo.
mesmas cultivares, mesmas datas de plantio, com desenvolvimento completamente diferente. E o que é isso, Felipe? Por que a gente tem isso, né? Isso não é uma coisa que eu faço, eu vou instalar a lavoura. Não, isso eu construí. Então, isso é a estrutura do solo. A planta, para ela, mesmo que seja na concentração dela, eu falei que 99%, né, dessa planta viva são carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas eu ainda preciso, se eu tiver um nutriente limitante, eu vou limitar crescimento, eu vou limitar desenvolvimento. Não, isso é tácito. Então, eu tenho estrutura, dentro da estrutura do solo, né, e a gente tem aí mais números. Eu preciso de água, eu preciso de ar. Tá? Esse é um ponto. Além de água, eu preciso de ar. Então, eu preciso de um solo com estrutura, um solo poroso, para que a planta realmente consiga crescer. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar de concentração, 79% do ar do solo é nitrogênio. Tá? E se o solo estiver bem estruturado, 1% é CO2 e o resto é oxigênio, 20% oxigênio. Tem alguns dados que mostram que se eu tiver menos, né, começar a compactar, adensar o meu solo, menos de 10% eu já perco produtividade. Já começa a impactar a minha produtividade. Não estou falando de água, estou falando de oxigênio, tá? E aí cabe dois parênteses aqui, talvez, né, Giovanni? O quanto que nós estamos trabalhando isso nos nossos solos e o pessoal da irrigação, quanto está cuidando isso também, né? Porque água, o que tu faz? Daqui a pouco tu está limitando algo que é importante também, né? Não, então... perfeito, mas essa é a base. E como é que a soja lê isso aí, tá? A gente está falando que a gente está em dezembro e o potencial é menor. Por que o potencial é menor, tá? O potencial é menor porque a soja é uma planta que ela responde a uma interação entre comprimento do dia e temperatura, tá? Então, é uma planta de dia curto, na medida que o número de horas de luz do dia diminui, a minha planta começa a acelerar o desenvolvimento. Então, se eu plantar mais cedo, qual que é o dia mais longo do ano? Né? É 21 de dezembro, solstício de verão. Tá? O dia mais curto é o primeiro dia do inverno, tá? Dia 21 de junho. Então, eu tenho um crescimento do comprimento do dia até dia 21 de dezembro, depois eu começo a cair. Se eu plantar mais cedo, o meu período, certo? Vegetativo, para eu chegar ali... Opa, o que deu aqui? Não, mas tá me escutando. Tá tudo certo. Tá. Eu vou ter realmente um desenvolvimento onde, por exemplo, se eu encaixar o meu reprodutivo, tá? O meu R1 até o final do enchimento de grão, R6, durante aquele período onde eu tenho maior quantidade de luz, eu vou ter mais fotossíntese, mais fotossintase, certo? É fácil de entender isso aí. Se eu atrasar o meu plantio, o meu período entre R1 a R6 aumenta, certo? Então eu vou ter um período maior ainda e uma quantidade de radiação maior. Se eu plantar mais tarde, né, eu já vou estar pegando temperaturas mais altas, estou, né, pegando verão e dias mais curtos. Então eu acelero o desenvolvimento. Eu tenho um período menor. Essa é a base, por isso que a gente fala, né, que eu estou perdendo o potencial produtivo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vejo que eu estava vendo as pessoas entrando aqui, tem colegas aí, não se anunciaram aí, mas eu vou anunciar, da Universidade de Cornell, na Califórnia, que fizeram doutorado comigo. Opa, então, que bacana. No hemisfério norte, onde esse impacto é ainda maior, né? Porque realmente eu tenho uma latitude maior, o número de horas, né, do dia vai variar bem mais, né? Então, a época de plantio, ela é importante, ela determina o meu potencial. Só que a produtividade vai ser uma interação. Não adianta eu ter um potencial alto se eu não tiver água, por exemplo. É um balanço, né? E essas áreas onde a gente está vendo de desenvolvimento muito melhor, realmente, elas têm estrutura. A raiz da soja é preguiçosa. A raiz da soja, se tiver qualquer adensamento, ela engrossa, ela não desce. Eu gosto do termo que o Laércio usa, né? Se tiver estrutura, a raiz da soja desce em ponto morto. Né? Eu digo, é isso que a soja quer. E aí sim, eu aprofundo e eu consigo ter um balanço melhor. Tá? Então, esse é um ponto fundamental para o pessoal entender esse negócio de resposta à época de plantio com o grupo de maturidade. Tá? Dito isso, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que fazer agronomia. Né? Tudo que a gente está falando aqui é conseguir absorver ou interceptar mais radiação solar e ter um solo que vai proporcionar mais água, mais oxigênio para a planta. Considerando que eu estou fazendo um bom manejo de fertilidade, que eu estou, né, fazendo um bom manejo, porque isso já foi tratado nas lives anteriores, a gente não vai abordar, né, Felipe? Plantas daninhas, o Bianchi já participou contigo aqui, que pode, tudo planta daninha, doença, praga, eu controlar isso aí, eu não estou potencializando nada. Eu só estou mantendo o meu potencial produtivo. Estou garantindo que eu tenha mais área fotossintética. Tá? Então, considerando isso, eu tenho que ler o ambiente dessa forma.
certo? Então, tudo que a gente for falar daqui para frente passa muito por isso, Felipe, tá? Passa muito por entender essa dinâmica da luz, da água, da planta no solo dentro de um período. E aí um ponto clássico que é importante o pessoal entender, que eu tenho falado muito, tá? O melhor manejo num ano bom, desculpa, o pior manejo no ano bom, ele pode ser, o pior manejo no ano bom, ele pode, normalmente a produtividade maior do que o melhor manejo no ano ruim. No estudo que eu fiz no doutorado, eu investiguei isso aí. E a variação de produtividade, né? Se a gente for pegar qual a variável que mais explica a produtividade, é o ambiente. O que é o ambiente? Né? Temperatura, precipitação e radiação solar. 68% da variabilidade na produtividade foi isso aí. 68%. E aí entra dois outros pontos. Eu avaliei planta e avaliei solo. E aí a gente vai discutindo daqui para frente, tá? Acho que são pontos importantes. Então, o pessoal que vai, agora chuva, quem esperou para plantar, e eu faria a mesma coisa, eu acho que eu até acompanhei um vídeo que tu fizeste, né, de uma condição extremamente difícil, né, de plantio, onde o pessoal, na ansiedade, acaba plantando. Ele tem muita coisa agora que nós vamos ter que focar, né? Tanto em qualidade de semente, nós vamos discutir um pouco a questão de posicionamento de cultivar, como de plantabilidade. A gente fez, o que adianta a gente fazer, pensa comigo, uma cama perfeita para evitar a perda da água, e aí na hora do plantio eu acelerar, e aí expor o meu solo, além de eu expor o meu solo, eu vou ter uma distribuição muito pior de plantas, tá? Esse é um ponto fundamental agora para a gente entender, porque vamos voltar para a interceptação, para eu conseguir ter realmente essa quantidade de cobertura no início do florescimento para interceptar a radiação disponível, eu vou precisar, um ponto é a população, mas o principal é arranjo de plantas. Eu posso diminuir o espaçamento. Quanto custa diminuir o espaçamento? Quanto custa? Tá? E aí eu consigo, daqui a pouco, com a mesma população, diminuir o espaçamento, ter realmente um índice de área foliar que vai interceptar a radiação, né? Mais radiação, ou quem sabe até na totalidade, no início do florescimento, mantendo o meu potencial produtivo naquele momento, porque senão eu já estou desperdiçando energia, né? Fazendo esses pequenos ajustes, né? Outra questão da água, né? Quem hoje que tu acompanha faz semeadura 100% em nível? Eu acho que o pessoal está cada vez mais quebrando o declive, né? Mas quem faz em nível hoje? Isso são os microterraços que nessas condições vão garantir, né, que a água fique ali, que o nutriente fique ali, né? Então são coisas, eu acho que a gente vai discutir muita coisa aqui que é agronomia. Não é nada milagroso, é agronomia. E eu acho que eu já falei um pouco demais, eu quero te ouvir também um pouco do que eu comentei aqui. Giovanni, eu vejo assim, alguns pontos até que eu gostaria de retomar da tua fala, porque eu acho muito importante. Do ponto de vista do que tu falou, nós temos uma interação muito maior do ambiente, promovendo a produtividade, ajudando, do que qualquer outra coisa, né? Bem, aliado a isso, a gente vê que fungicida, herbicida, inseticida, e a gente já vem batendo muito forte em cima disso, isso não aumenta a produtividade. Bom, beleza, já quebramos alguns paradigmas aqui que são importantes. Agora, do ponto de vista do que nós trabalhamos, a construção da produtividade, a gente usa muito isso, a gente tem uma linha de pesquisa extensa em cima disso, a gente divide em dois momentos, né? A construção e a manutenção, ou seja, a construção é tudo que a gente faz até o momento que a gente plantou. Né? Didaticamente a gente divide assim. E a manutenção é tudo que a gente faz após emergida. Aqui já vem muitas coisas, porque quando a gente pensa em construir, realmente, a gente vê que muitas vezes o mais importante do ponto de vista do produtor acaba sendo o fungicida. Né? Então pensa só, quando você vai construir um prédio, é a mesma coisa que você querer começar a construir pela cobertura. Fazendo uma analogia, né? Sendo que a base nossa é o nosso ambiente, é solo, é compactação, é física, química e biologia desse solo, é a escolha da cultivar, é essa pele de proteção que você coloca em cima através de palha, é a plantabilidade que vem coroar isso, né? Através de uma boa qualidade de semente, junto com um plantio de alta performance, né? Com uma boa distribuição. Então, muitas vezes, a gente está ganhando o jogo em quase que 100% das vezes antes, né? Ou seja, quando você tem um bom preparo do solo, um bom ambiente produtivo, uma boa planta de cobertura,
né, um plantio em nível, e juntando realmente a agronomia, né? É você juntando os fatores que compõem a produtividade, que são muitos, né, Giovanni? Você expôs alguns deles, a gente com certeza está ganhando o jogo antes de plantar. Agora, do ponto de vista do produtor que está se preocupando muito mais com fungicida do que com o seu solo, ou com a sua planta de cobertura, ou com o seu sistema de produção, que nós vamos abordar mais à frente, realmente a gente está começando a construir, né, o prédio da cobertura. Então, não é por aí. Aqui já fica um insight poderoso aí para quem está nos ouvindo, porque nessa hora, nesse momento que nós temos a dificuldade, que nós temos a falta d'água, esse planejamento bem feito, um sistema de produção bem ajustado e o olhar, né, técnico para construção, orientado para construir uma produtividade, faz toda a diferença no momento de dificuldade. E isso é o que explica o porquê que o teu vizinho está colhendo melhor que você, ou você colhendo melhor que o vizinho. Porque muitas pessoas fazem realmente o dever de casa, né? Putz, mas choveu a mesma coisa, nós plantamos no mesmo dia a mesma cultivar. Isso não quer dizer nada, né? São dois ambientes diferentes. Então, realmente vejo o pessoal comentando aí, né, que faz sentido isso, né, que a gente está falando, que bom, né? A gente sabe que cada vez mais é um sistema de produção e construir a produtividade vai ser um pré-requisito para o produtor. Não tenha dúvida, né? Sem dúvida. Giovanni, do ponto de vista... Deixa eu só fazer um comentário, dois exemplos práticos, tá? O Laércio ganhou o SESB sem usar nada de inseticida, certo? Eu já, em áreas, claro que aí foi um lugar onde não há ferrugem asiática, nos Estados Unidos, consegui colher mais de 7 mil quilos de soja, de grão de soja por hectare, sem fungicida. Entendeu? Então, a gente tem que realmente colocar essas coisas num contexto, né? E pensar de uma maneira estruturada. Cada ambiente e tem um manejo específico. A gente tem que saber ler a planta cada vez mais se a gente quer realmente obter mais renda, mais rentabilidade, mais eficiência. Isso é a chave do jogo. E aí, para te ajudar, Giovanni, quer dizer, para complementar, dentro do nosso campo experimental, que nós já temos um ambiente um pouco mais favorável, obviamente, né? Mas tu imagina, se lá a resposta é essa, numa área inferior vai ser maior ainda. As duas coisas que mais dão resposta, escolha de cultivar e sistema de produção, ou seja, o que eu tenho no inverno. Então, veja só, são as duas coisas que mais retorna em produtividade e mais retorna dinheiro para o produtor rural. Mas a gente está pensando em qual fungicida comprar, né? Ou na cultivar da moda, que muitas vezes, para mim, uma cultivar serve, para você pode ser outra, e nós somos vizinhos com a mesma chuva. Então, veja bem, aqui tem alguns pontos importantes. É nítido e é muito claro isso. Os dois ensaios que, disparado, nós temos maior produtividade. E que agrega dinheiro, realmente. A gente faz uma bateria né, tanto do ensaio de produtividade, como, por exemplo, matéria seca, ciclagem de nutrientes, e fora o ganho que nós temos em produtividade, a gente tem outros, né? Então, e ainda época de plantio versus cultivar, trazendo também grandes opções no sistema produtivo do produtor. Então, realmente é complexo e a interação dos fatores é o que faz realmente a produtividade acontecer. Eu lembro no ano passado, girando contigo, até eu peguei os dados daquele ensaio que a gente fez de população em rede, tu participou da discussão, depois a gente fala quando foi abordar população sobre ele, mas eu lembro do ensaio que tu tinha de vigor de semente e a diferença absurda no resultado, né? Então tu vê coisas básicas, né? Onde o investimento realmente na semente de qualidade também é uma coisa simples, mas é básica, que dá resultado. E aí tu tocou num ponto e eu fui atrás dos dados, tá? Tu conhece o Thiago Horb, da CCGL, pesquisador de sistemas de produção, e o Thiago, na rede técnica cooperativa, está conduzindo agora pelo 2º ano já, uma avaliação com 15 materiais, tá? Grupos de maturação aí, bem amplo, tá? Que varia aí de 4,8, se eu não me engano, até 6, quase 7, 6,6 eu acho que é o maior, tá? E a primeira coisa que eu peguei dele, semeadura agora, tá? 15 de dezembro do ano passado, certo? Uma condição similar aí, se a gente for comparar de clima, certo?
O ambiente, vamos primeiro falar de ambiente, tá? O ambiente de alta, certo? Produtividade, as produtividades desses 15 materiais variaram de 79 a 97. Tudo igual, tá? Mesmos materiais, 79 a 97. No ambiente de baixa produtividade, tá? 63 a 82, tá? Então a gente tem, se a gente for pegar só o ambiente ali, na média 17 sacos de diferença. É aquilo que a gente falava antes, que o ambiente é o principal driver, tá? Agora, veja bem, se eu tivesse posicionado a melhor cultivar no ambiente de baixa e a pior cultivar no ambiente de alta, a minha diferença era 1,5 sacos. Ou praticamente nada, a mesma. Veja a importância do posicionamento de cultivar. Veja a importância disso, tá? E aí eu fui na questão das épocas. Eu peguei um pouco até para o pessoal, né? Tem alguns dados, até para corroborar o que eu estava falando de ciclo. Ó, o plantio do 29/10 deles, desse ensaio, tá? Do início do florescimento até R7, R1 a R7, eu tenho mesma cultivar. Na verdade, isso aqui é uma média das 15. Então, se segue a mesma regra. 81 dias. Ou seja, eu tenho 81 dias para encher a caixa, para produzir fotossintato. Um mês depois, 25/11, 67 dias, Felipe. Certo? 67 dias. Veja a diferença, tá? E aí também, além de eu ter um período menor de reprodutivo, eu também estou encaixando no momento onde eu tenho menos horas para fazer fotossíntese. Então tem as duas questões, tá? Então isso é a teoria do negócio. Aí vamos nas produtividades. De novo, na questão de posicionamento. 29/10, 90 a 106 sacos por hectare, tá? Os mesmos materiais. 25 de novembro, 72 a 98 a produtividade, tá? Então, veja, 25 de novembro, se eu pegar o posicionamento dos melhores materiais, eu já vou estar acima do plantado antecipadamente, né? Tá aí 7 sacos acima. E 15 de novembro, 79 a 97 sacos. Então, em teoria, bom, eu tenho um potencial menor, mas se eu posicionar corretamente a genética, eu vou conseguir ter uma compensação que ajuda muito, ajuda demais. É o que pode fazer a diferença no resultado financeiro. Com certeza. E talvez assim, ó, para quem está nos ouvindo, e aí talvez a gente já pensando um pouco em época, nós tivemos a mesma situação, Giovanni, no ano passado. Nós plantamos 1º de novembro, uma primeira época, e hoje, no dia 8 de dezembro, nós plantamos a segunda, com as mesmas cultivares. O que aconteceu? Nós tivemos, nas 39 cultivares que nós plantamos, isso é uma média geral, a gente teve uma perda de 15 quilos por dia na média. Né? Ou seja, nós tivemos praticamente 10 sacos aí da diferença entre a primeira e a segunda época. Obviamente que isso é nítido e é claro, né? Mas da mesma forma, quando nós tivemos um bom posicionamento de cultivares, quando você ajusta, a perda foi mínima. Sim. Então, mesmo nesse conceito. Então, o posicionamento de cultivares, reforçando o que acabei de falar antes, né, acaba sendo hoje o grande ganho em produtividade que o produtor tem. Agora, qual que é uma realidade que a gente tem visto? Aderência muito forte em grupos de maturações inferiores, né, 4.8, 5.0, em grande escala da lavoura. E aí, daqui um pouco a gente vai bater nisso, talvez hoje o produtor, tem muitos produtores que ainda tem para plantar nessa época cultivares com grupo de maturação 4.8. E aí, como diz o outro, aí é onde a porca torce o rabo, né? Realmente é um divisor de águas em termos técnicos, né? E como se auxilia esse produtor a realmente ainda tentar manter uma produtividade. A gente logo vai falar nisso. Mas veja bem, esse posicionamento e época de semeadura acaba sendo muito importante. Faz uma grande diferença. Quando tu pega médias, ela representa realmente uma perda de produtividade. E a gente fez essa escala, né? Tem cultivares que perdem mais, cultivares que perdem menos. Então, o que cabe a nós, como assistentes técnicos? Trazer essa realidade para o produtor de qual perde menos. E compor isso dentro de um planejamento, dentro do sistema de produção, pensando assim, bom, eu não vou conseguir plantar tudo no mesmo dia. Né? Eu tenho que pensar numa abertura, num momento intermediário e num fechamento. Certo? Então, como é que eu vou equilibrar minhas cultivares desse ponto de vista? Aqui em Espumoso e na região, a cultivar ativa ainda ela é muito presente na área. Né? Ela é muito... E produtores que têm 100% da sua área com ativo. Então, também vai ser uma realidade que nós vamos ter. Ativa muito presente ainda no plantio. Então, acaba sendo que nesses momentos nós temos que entender quem que pode performar.
vamos dizer assim, nós somos o técnico, né? E quais que são os jogadores que nós vamos colocar a jogar, né? Acho que esse é o grande, quem que É, pode entregar mais no momento de dificuldade, né? é. Mas veja bem, né? A Ativa foi lançada em 2008 e tá ainda aí, né? A Ativa já ganhou Firme. serve. Vamos pegar o recorde de vamos rapidamente migrar para o trigo. O recorde de produtividade de trigo foi batido nacional aqui esse ano, tá? Em Goiás, com uma cultivar que foi registrada em 2005, Felipe. 2005. Sabe o que é? Isso é manejo, é a gente conseguir entender realmente como trabalhar com cada. É isso que né, é agronomia, é a gente saber ler a planta, saber o ambiente que a gente está para conseguir ter o melhor resultado financeiro. E eu hoje, né, pensando, talvez um ano de laninha, que quem sabe vai realmente trazer um déficit maior ainda hídrico, né? Acho que isso é uma coisa que a gente não tem, é tudo projeção, né? Eu pessoalmente não gosto de especular, né? E acho que esses modelos a gente acaba especulando demais. Mas numa condição dessa, plantio mais tardio, que eu tenho menor potencial produtivo, o que eu tenho que olhar? O cara que está com a semente de 4,8 comprada agora e não tem como renegociar isso aí, realmente né, já sabe que está com pepino na mão. Mas se eu tivesse condições de escolher, reposicionar o material, o que eu ia olhar hoje, né? Eu ia olhar esses melhores materiais que vão entregar um resultado com ampla adaptação, porque isso é fundamental, mas também que tenha um custo de implantação menor, né? Esse é um Exatamente. ponto fundamental. Tu lembra do ensaio que a gente fez ano passado? A ideia era avaliar populações, né? Mas a gente pegou materiais bem contrastantes. O material da moda, né? A intacta da Exatamente. moda. Inclusive a GDM participou da reunião conosco de avaliação, né? Então nós pegamos a Zeus e nós pegamos o material, claro, que daí no que a Embrapa tinha de semente, que é 5804, uma cultivar, né? RR, né? Com custo aí, tu me diga quanto é que está, 3, 4 vezes menor do que a Zeus, certo? Nós colocamos nas populações, olha como isso é importante. E veja, as épocas de plantio no ensaio do ano passado variaram de 22 de outubro até 13 de dezembro. Tá? E eu peguei os teus dados aqui, é legal tu comentar. Então, eu já estou com custo aí. Se o meu custo for na semente R$ 500 menor, que é no mínimo, né? Nessa condição de RR para intacta dessas dois materiais, se eu tiver 5 hectares, né? Eu já tenho, né? Se eu tiver 100 hectares, Felipe, veja, né? Eu já estou falando aí R$ 50.000, é isso? É Pô, muito dinheiro, né? não é significativo, é importante, mantendo a produtividade. E o que nós vimos no ano passado, no ensaio, tu lembra? Produtividade, a média das EUs, para semeaduras de 22/10 a 13/12, populações que variaram aí de 6 a 18 plantas por metro, na média 5804, 5.316 quilos por hectare, e as EUs 5.336 quilos por hectare. Praticamente nada, né? Aí vai dizer, uma é mais produtiva que a outra. A gente tem que trabalhar o ambiente, cada ambiente vai pedir uma genética. Isso é um ponto fundamental. Por isso que o teu ensaio aí é fundamental, cada vez mais a gente expandir esse tipo de coisa para conseguir fazer, né? Cada região que está aqui, o ideal é a gente ter replicar esses ensaios, como esse do Thiago aqui, como que tu tem feito, em várias regiões para a gente conseguir entender. Não adianta eu aqui na Embrapa, em Passo Fundo, querer fazer uma recomendação para todos os ambientes. A variabilidade espacial é gigantesca. E aí vamos nos resultados da população, se tu me permite agora, tu quer deixar para depois? Claro. Pode ser Não, agora? com certeza. Vamos na. Ó, peguei o teu, tá? Tu plantou dia 13 de novembro. Tu Isso. instalou aí a 58 com 6, 11, 13 plantas por metro, certo? 6 plantas por metro, tua produtividade foi 4.350 quilos por hectare, da 5804. Com 11, 4.612, tá? Pouco menos de 300 quilos. E com 13 foi a mesma, praticamente foi um pouco menor até, foi 5 quilos por hectare a menos, Aham. 4.607, tá? Aí a mesma cultivar, tá? Plantada em Soledade aí, tá? Numa outra empresa de consultoria, que aí a população ficou 10 e 14, foram duas. A 5,8 com uma população menor produziu 5.016 quilos do que uma população de 14 de 4.711. Veja o quão complexo é isso, né? Quando a gente vai, ó. E essa diferença é 50% no custo. Se eu for levar ao pé da letra, com uma produtividade igual, olha as Zeus para ti aí, ó. Tu colocou as Zeus com 10 e com 19. Com 10, a produtividade foi maior do que com 19. Tu lembra disso? No dia 13 de Sim. novembro. 5.316. E com 19, 4.564.
Então, esse é um ponto que muitas vezes a gente se assusta, às vezes a gente recomenda uma população maior por uma questão de solo, por uma questão até fitossanitária, né? Mas que quando a gente avalia, a soja compensa muito. Ela vai lendo o ambiente e ela vai se ajustando o potencial produtivo com o que ela está vendo na frente dela. E assim ela vai. Então, população é uma estratégia extremamente importante, mas a gente tem que ter clareza que esse é um ponto de ajuste para obter mais renda, que nós temos que escolher genótipo por genótipo, ambiente por ambiente. Claro que um plantio mais tarde vai exigir uma compensação maior. Quanto mais estressante o ambiente, né, o ponto para estabilizar, né, ou seja, eu preciso colocar mais plantas por área para conseguir estabilizar a produtividade. Mas esse ponto ele não é fixo, como a gente faz. A gente generaliza demais, né? Se o ambiente é mais produtivo, eu posso trabalhar com uma população bem menor, né? O ambiente permite isso. Isso serve para a soja, serve para o trigo, não serve para o milho, aí é outra história. Mas plantas que compensam, como a soja, a gente tem essa flexibilidade. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto que já nos remete a esse momento, né? Bom, tem uma população, né, um pouco menor, mas eu tenho ambiente, eu não tenho para, né? Então aqui já fica um insight bem importante do ponto de vista de potencial da lavoura, né? Quando o produtor está um pouco preocupado com isso, mas também do ponto de vista, inclusive, de replantio em alguns casos, né, Giovanni? Por quê? Porque conversávamos em off antes, né? E eu, né, sou partidário disso. Para replantar uma lavoura, a gente tem que ter uma condição realmente muito crítica, né? Não é difícil da gente ver, né? Principalmente quando tem granizo, né? Ficou uma população muito pequena, ficou furo na lavoura, vai colher, tem uma produtividade bem expressiva. Então, populações menores, dependendo do ambiente, também tem fornecido muito esse apelo de produtividade, essa compensação, o engalhamento, o preenchimento dos espaços, o favorecimento, né, dessa dificuldade. Então, realmente, o produtor precisa, primeiro, ter realmente uma clareza muito grande, né, do seu ambiente, conhecer muito bem a cultivar, o potencial, o que tu adubou, né, qual que é a fertilidade que tem, enfim, o contexto geral, né, trazer isso para a sua assistência técnica e fazer um bom monitoramento. Eu acho que esses são alguns passos importantes, né, Giovanni, do ponto de vista tanto do replantio quanto do potencial, que acabam realmente trazendo um diferencial, né, para o produtor. O custo hoje da semente de soja está muito alto. Tá muito alto. A gente tem que realmente pensar em ser eficiente. Importante aqui, Felipe, nessa live, tá? Um ponto fundamental para tranquilizar muita gente. Quantas áreas eu acompanhei de perto em que o produtor se assusta porque a população ficou menor do que, né, o semeado ali, e eu cheguei, não, que bom que ficou menor, porque a tua população inicial estava muito alta. Né? Então agora o ajuste forçado, que não, né, o senhor não gostaria, vai te favorecer, fica tranquilo. O replantio, difícil, quando a gente faz... Olha, eu realmente não me lembro uma área que ficou bem replantada, sinceramente. Né? É difícil, é complicado. Então, tem que ser uma condição muito extrema. Veja, né? A gente falou aqui na tua condição aí de 6 plantas por metro, com 4.356, tá? Eu acompanho em lavouras, a gente acaba realmente, em algumas situações, tendo que replantar. Não estou dizendo que isso vai depender também de como é que está a distribuição, né? Não adianta... Esse era um ponto que eu ia falar, né, Giovanni? Eu acho que nesse ano, essa condição que nós temos da emergência ter sido muito difícil, acaba contextualizando um pouco com baixa população, né? Porque o que acontece? Isso vai representar falhas na lavoura. E esse é um critério importante, né? Por isso que eu estou falando aqui, que nós temos que sujar a bota na lavoura, realmente, e olhar, contar, fazer cálculo. Porque se a gente tem espaços realmente muito significativos com falhas, com furos, como o produtor diz, bom, aí não adianta a gente puxar a trena lá, que dentro de 20 centímetros tem 6 plantas e no resto dos 80 não tem nada, ou talvez até 2, 3 metros. Esse é um critério importante, mas o produtor, ele tem esse conceito, né? O que nós gostaríamos de explorar aqui, né, Giovanni, talvez, é puxar um pouco para o lado, bom, o que eu vou fazer, né? Realmente, eu tenho menor população, essa população ela é parelha dentro do meu talhão, ou ela tem muita quantidade de furos, né? Enfim,
essa é uma questão de realmente avaliar, o produtor vai ter que ter esse conceito, porque esse talvez seja, nesse momento, um dos aspectos mais importantes do ponto de vista do replantio, né? Uhum. A quantidade de espaços que você tem sem a possibilidade dessa soja compensar, né? Mas é importante essa avaliação local, tá? É importante um bom consultor que vá avaliar essa área, ver exatamente, né? Essa, quando que a gente falou agora, distribuição, ver onde estão, fazer uma estimativa geral. Às vezes a gente tem uma planta por metro e como ela compensa, né? Lembra aqueles campeonatos, né, que tem muito no Mato Grosso do pessoal, são pinheiros de Natal, assim, a soja, né? E a gente ter essa segurança de alguém que conhece, que consiga ler o ambiente. Então, há casos onde a gente vai ter que fazer. É difícil a gente chegar aqui e dizer, ó, se perdeu tanto em porcentagem, vamos retar. Não. É um bom caminhamento na área, fazer uma estimativa desses buracos, que tu usou bem o termo, para ver se a gente consegue, né, fazer, utilizar realmente estratégias e manter, né, sem replantio. Porque é uma questão também de colocar na ponta do lápis tudo isso, né? Porque eu não tenho como tomar decisão assertiva numa situação dessa sem fazer as contas. Eu preciso realmente fazer as contas, ver como é que está o meu custo, avaliar essas áreas, a quantidade de áreas que tem esse buraco. Mas, de maneira geral, Felipe, eu vejo muita gente, tá, fazendo replantio desnecessariamente. Esse é um ponto importante. Então, ter uma pessoa experiente para acompanhar nessa área, se tem alguma incerteza, é fundamental. Tá? E a gente ter essa noção de que muitas vezes não precisa. E muitas vezes precisa, tá? Mas não dá para generalizar nessa questão. Eu acho que esse é um ponto de tranquilizar o produtor nesse momento. Acho que é importante, né? Essa leitura local ela tem que existir por alguém que realmente tenha conhecimento de causa, né? Giovanni, nós já estamos com praticamente 1 hora de live, muito assunto, muita coisa que nós temos para debater, talvez nós teríamos assuntos aí para 2 horas, 3 horas de live realmente. O que eu queria fazer para nós ir para o nosso encerramento, bom, vamos retomar o plantio com a chuva, esperamos que realmente chova, né? Eu queria que tu nos passasse um cenário desse replantio, alguns pontos importantes para o produtor realmente cuidar, né, nesse momento que vai retomar o plantio, para que a gente tenha sucesso aí nessa, embora a gente ainda não saiba quando vai acontecer, né, mas talvez alguns pontos chaves aí que é importante o produtor atentar nesse momento, esse resumo importante para o produtor. Tá, vamos lá. A primeira questão, tá? Antes da gente pensar, esse é um ponto importante, que eu acho que eu tenho visto muita gente comentando e publicando na rede social, e eu acho até, tu comentaste, ó, sistema de produção a gente deixa para uma próxima, mas é importante a gente colocar aqui, eu vou falar bem rapidamente, tá? O produtor que está apostando tudo numa safra de soja, certo? Ele está jogando todo o custo dele nesses 140, 130 dias, certo? Tá jogando tudo ali. O cara que plantou o trigo e aproveitou, veja, essa água que transpirou, onde o solo está mais seco realmente, ou que ele vai, né, que não possibilitou ele plantar em outubro, né? Nesse ano, Felipe, muita gente, mas muita gente já tirou de 10 a 30 renda líquida, de 10 a 30 sacos de soja. Então agora, para eu chegar nesse ponto, eu tenho que ter essa diferença. Eu já estou, né? Eu já estou eu estou aí com o meu arrendamento pago. A maioria muita gente com arrendamento, né, tá pago, né? Agora eu estou numa situação onde eu vou para a segunda safra e o que fazer, né? Eu estou falando isso porque nada é mais assim, a propriedade não tem como ser sustentável com uma renda só. Embora a gente se acomode muitas vezes, né, porque a gente consegue uma boa receita, a gente pensando num longo prazo, aí 10 anos, 5, 10 anos, é fundamental a gente ter a segunda renda. O cereal de inverno está se consolidando, né, não só agora para a indústria moageira, talvez o estado feche aí com uma exportação recorde de mais de 2 milhões de toneladas de trigo, então a gente tem mercado fora, a cadeia da proteína animal está absorvendo esse produto, então a liquidez, que era um dos grandes gargalos, me parece que está sendo resolvida ao natural e isso vai fomentar mais plantio. A gente vai ter que trabalhar num manejo eficiente aí para contornar questões de clima, que também é um gargalo, né? Ao produtor, bom, eu estou nessa situação, o que fazer? O que é agronomia básica nessa situação? A gente já falou, a primeira questão, qualidade de semente. Então, ele está com a semente pronta, a variedade está pronta, a gente abordou essa questão.
A partir dali, o que fazer? Uma boa inoculação é fundamental. A gente tem tido resultados disso. Tem que lembrar que a gente está trabalhando com um organismo, né, vivo. Então, eu, né, tenho que ter umidade. Não adianta, o sol mata ele. Eu trabalhar com outros produtos junto. Então, por exemplo, o cobalto e o molibdênio tem resposta em produtividade? É claro que tem. Mas se eu, por exemplo, for fazer uma calda e adicionar, e eu vejo o pessoal fazendo isso, cobalto e molibdênio, eu vou estar matando a maior parte das minhas bactérias. Tá? Então, fazer uma boa inoculação, seja de risóbio, de bradyrrisóbio, né? Seja aí de uma co-inoculação com azospirino, ela é fundamental, sendo bem feita. Tá? Esse é um ponto importante, é barato e dá resultado. Aquelas questões básicas da agronomia, né? Bom, eu tenho uma boa palhada. Gente, 4 quilômetros por hora, vamos segurar o nosso tratorista. Não adianta a gente acelerar nesse momento, a gente tem que ter uma boa distribuição. Eu falei da questão do espaçamento, né? O espaçamento é uma segurança, porque ele vai favorecer realmente uma melhor distribuição e que a gente consiga. Quem conseguir ajustar, diminuir o espaçamento para ter uma melhor equidistância, tá? Isso ajuda nesse momento. Quanto mais tardio, mais eu tenho que realmente fazer ajuste de arranjo de planta e aí espaçamento população para conseguir ter, quando inicia o reprodutivo, a maior porcentagem de radiação possível, tá? Quando o crítico para nós é 95%. Eu tenho que fechar a linha no início do R1, tá? Esse é um ponto fundamental. Minha área está compactada. O que eu faço? Gente, infelizmente, né, a gente não tem no mercado, né, facões, como a gente tem trabalhado, muito estreitos e profundos, às vezes, para quebrar aquela camada compactada. Né? A gente tem trabalhado isso, a camada compactada, muitas vezes, essas plantas que não estão se desenvolvendo, a maior parte delas está a 7 centímetros, e a raiz não desce, Felipe. Entendeu? Eu preciso romper aquilo. A raiz, ela pode ser um arado biológico fundamental? Pode, mas no curto prazo, talvez eu tenha que realmente entrar aí com um elemento sulcador para quebrar isso e favorecer que a raiz passe, porque absorver esse volume de água em profundidade é fundamental. Né? Eu falo em aumentar a capacidade de armazenamento da água, mas isso é no longo prazo. O que eu posso aumentar no curto prazo é o volume explorado pela minha raiz, e isso muda completamente o jogo. Tá? Um dos grandes, se eu for pegar em planta, componentes que têm correlação com a produtividade é profundidade de raiz. Quem não abre trincheira para fazer isso, deveria fazer se quer realmente ganhar mais dinheiro, quer ser eficiente. Tá? Eu acho que não é só ter grandes áreas. Eu, numa área pequena, posso fazer muito dinheiro, mas eu tenho que ter uma noção realmente de perfil de solo. Então, camada compactada, a gente tem que olhar com cuidado e tem muito, ou seja, adensamento ou compactação mesmo, a gente tem que olhar com calma. Não façam semeadura morro acima, morro abaixo. Eu entendo operacional, tá? Eu já fiz isso, não, eu entendo muito por que se faz, mas nesse momento, né, e principalmente num ano que talvez a gente tenha problemas com oferta hídrica, semeadura em contorno, se não conseguir fazer em nível, né, pelo menos quebrar o declive, acho que esse é um ponto extremamente... Isso é o básico, né, Felipe? A gente está falando aqui do básico bem feito. São coisas que vão, em última instância, fazer a diferença no resultado financeiro, tá? E aí, assim... Né? E vamos acompanhando sem desespero, usando realmente a agronomia. A gente falou dessas questões, né? Então a gente tem um período para trabalhar. Eu acho que o Mário deve ter abordado brilhantemente essa questão. A gente não ter problema, a gente trabalhar aí, né, no manejo integrado de plantas daninhas, de pragas e doenças também, porque tudo isso aí é custo, tá? E aí pensando, se a gente for pensar para o futuro, né? E a gente entendendo essa lógica do ambiente, o principal driver, a gente tem que olhar o solo. Tu veja que é uma equação, né? É o ambiente, época de semeadura, posicionamento correto de cultivar, essas coisas básicas que eu falei, mas ter o solo, que é um ser vivo, com biologia, uma das coisas que potencializa demais, demais, e ainda mais agora nesse ambiente com os preços estratosféricos de fertilizante, é o adubo orgânico. Tá, tem gente que não tem condições logísticas de fazer, mas tem muita gente que tem negligencia essa questão. Aproveitem isso. Não é só o químico que tu está colocando, é a biologia. E esses, eu estou falando do início ao fim sobre essa questão, né, da porosidade da estrutura, porque isso muda completamente a eficiência produtiva. Essa biologia que realmente vai abrir esse macroporo, né, a gente chama macroporosidade biogênica, seja de raiz, seja da fauna do solo, e o esterco ajuda demais nisso, muitas vezes até mais do que o químico que está adicionando, tá? Então é importante. Quem puder fazer, faça cada vez mais. E quem tiver dúvida de todas essas questões, façam lado a lado, né, Felipe? Esses trabalhos em fazenda são fundamentais. Comparem.
mas não comparem sem fazer as contas. Comparem realmente com gestão, sendo empreendedores, anotando numa planilha de custos. Pode ser só o custo operacional. Eu vejo que quem faz por propriedade. Vocês têm que fazer por talhão. Vocês têm que entender a resposta por talhão. Esse é o refinamento que a gente tem que fazer. Tá? E acho que eu vou deixar para tu complementar algumas coisas aí. Eu com certeza esqueci alguns pontos no meio do caminho. Mas nesse momento, para o resultado financeiro ser melhor, a gente tem que fazer o básico bem feito. Não tenha dúvida, né? Eu acho que um ponto importante é a gente olhar o talhão. A gente tem que parar de olhar um ano, né? Para nós olhar o sistema, e nós temos que parar de olhar a propriedade para olhar o talhão. E em alguns casos, mesmo dentro do talhão, nós já temos que trabalhar algumas coisas diferentes. Então, realmente, né, Giovanni? Seja o assunto que a gente abordou aqui, a gente voltou no sistema de produção. É isso que eu tenho dito, e já fica convite, hein? O pessoal está tendo uma interação bacana, eu acho que vai ficar um gosto, né, de uma próxima live para a gente debater isso, e a gente já tem os dados também em andamento, que esse requisito vai ser importante. Um produtor que realmente se planeja, um produtor que entende um sistema, né, e não só uma cultura, que tu realmente não foca nesses 110 a 140, 150 dias, que é o ciclo da soja, que entenda uma forma... O que eu entrego benefício através do meu inverno para a soja? O que eu entrego da soja para a minha planta de cobertura? Enfim, como que eu tiro renda no inverno? Acho que esses são alguns pontos muito importantes que a gente leva em consideração realmente. Pessoal, nós vamos encerrar nossa live. Eu estou com o meu celular aqui acabando a bateria e o áudio não deve estar tão legal. E a gente realmente já está batendo 1 hora aí de live. Pessoal, a gente está aqui nas nossas redes sociais à disposição. Envia essa live aí para quem realmente precisa, né? Para quem busca entender um pouco mais, né, do que a gente explorou aqui, das adversidades. A gente tem que cumprir o nosso papel, né, Giovanni, de trazer realmente soluções para o produtor nesse momento difícil, né? A gente tem o nosso canal no YouTube, tem informação. A gente tem aqui o nosso Instagram, que a gente divulga bastante coisa. E aí, Giovanni, como é que acha vocês aí? A Embrapa é de todos nós, é da sociedade, tá? Sintam-se sempre à vontade para entrar a qualquer hora. O meu Instagram tá aí, o Felipe já divulgou, né? @GiovanniFael. O meu e-mail aqui na Embrapa é giovanni.fael@embrapa.br, né? O telefone da Embrapa tá disponível nas redes sociais. Hoje com o Instagram eu aprendi, eu entrei na rede social quando começou a pandemia, 1 mês, 2 depois, nunca tive rede social, Felipe. E hoje eu tenho me comunicado muito via Instagram, então esse é um canal. E o que precisarem de nós, entrem em contato, né? Pode ser comigo, com a equipe aqui, tá? Eu sou responsável pela parte de transferência de tecnologia. Muitas vezes a gente não tem a resposta, a gente vai buscar, a gente tenta conectar as 43 unidades, né? E realmente fazer um trabalho de sistema. Eu te agradeço demais pela oportunidade, Felipe. Eu, né, como engenheiro agrônomo e aqui, né, trabalhando em parceria, como muitas vezes contigo e com a Superagro, né, representando a Embrapa, a gente deixa essa mensagem de querer cada vez mais colaborar no resultado final. Né, e o produtor permanecer, o filho permanecer, o neto permanecer com qualidade de vida, com resultado. Isso passa por essa visão mais ampla de agronomia e eu entendo que a gente pode sim, me sinto honrado, né, em continuar aí numa live de sistema de produção, porque isso faz a diferença. A gente tem energia disponível para pelo menos 2 safras com uma segurança bem tranquila e estamos trabalhando numa 3ª safra no Rio Grande do Sul. Veja, no Cerrado a gente está falando em 4, às vezes até 5 safras. E aqui a gente já está pensando numa 3ª safra e, infelizmente, Felipe, nós temos aí 15% da área ocupada com cereais, com grãos, né, do que a gente tem no verão com grãos no estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito pouco, é um desperdício, tá? E aí acho que muitas coisas do que a gente está falando aqui são sinérgicas quando a gente olha com uma visão de sistema, né? E vamos combinar essa aí para trazer essa discussão também. Eu te agradeço demais, parabéns pelo trabalho novamente. Não, com certeza, eu que agradeço, né? A gente tem a Embrapa aí, e principalmente a sua figura, né, Giovanni? Todo mundo pode observar o tamanho do conhecimento realmente que a gente tem, tanto na Embrapa, mas também como profissionais destaques realmente, né, um monstro do ponto de vista positivo de conhecimento que a gente trouxe hoje. A gente pôde aprofundar muito aqui e tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui ganhou muito em conhecimento, né? Realmente você é um profissional diferenciado, a gente vem acompanhando há muito tempo trabalho e é um prazer a gente ter dividido essa live aqui, ter recebido você aqui
porque realmente a gente traz esse despertar diferente. Eu acho que é bem a pegada que está acontecendo no momento, a gente está extremamente atual, muitas vezes na frente do que está acontecendo, e fica aqui o nosso apelo, né? A gente quer trazer conhecimento, a gente quer trazer rentabilidade, né? Uma produtividade aliada à rentabilidade, que, né, a busca desenfreada por produtividade não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que ter dinheiro, e aqui a gente discutiu muitas formas do produtor realmente alcançar uma rentabilidade satisfatória, né? Cuidar alguns pontos importantes, não cair na onda da moda, não cair realmente nesses pontos, nesse pé-radão que tem muito no campo. Então, pessoal, é um prazer mesmo, Giovanni, ter recebido aqui. A gente vê, foi uma das maiores lives que a gente fez. Passou muita gente aqui hoje e é um prazer ter recebido você. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, ela vai estar também lá no YouTube. Então, aproveite para enviar para os amigos realmente, para olhar de novo, para tirar as dúvidas, que daqui a pouco, para quem chegou mais tarde, que ela vai estar gravada, ela vai ficar disponível para quem quiser aí realmente usar o conhecimento. Giovanni, um grande abraço. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. A todos que passaram, a todos que vão vir aí na nossa live. Um grande abraço. A gente está disponível nas nossas redes sociais para qualquer dúvida aí. Obrigado, Felipe. Um abração. Boa noite a todos. Boa noite.